Apocalipse, capítulo 21. Amém? Nós vamos ler a partir do primeiro versículo em diante. Assim está escrito: Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e o amor já não existe. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou Alfa, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Que Deus abençoe esta palavra e ministre esta palavra aos nossos corações. Meus amados, o tema dessa mensagem é a glória eterna. Você pode repetir comigo? A glória eterna. Queria que você fosse um pouco paciente e compreensivo comigo. Eu estive ontem assistindo a final da Libertadores da América, um evento organizado pela Conmebol, e o Flamengo foi campeão. Depois de quantos anos, Queiroz? 38 anos. E um feito na realidade inédito, né? Não só campeão da Libertadores, como campeão brasileiro em menos de 24 horas. Dificilmente alguém vai conseguir isso. Venhamos e convenhamos, estou sendo sincero, né, Valdinho? Mas algo me preocupou durante isso. Muitas alegrias eu tive. Torci, sou torcedor, vibrei. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros, porém para os impuros, tudo se torna impuro. Tem gente que vê maldade em tudo. E uma das coisas que mais abomináveis é a religiosidade com seu legalismo moralista. Graças a Deus eu sou liberto para viver uma liberdade sem libertinagem em Cristo Jesus. Mas uma das coisas que me incomodou foi quando o tema dessa Libertadores era La Glória Eterna. Em espanhol, La Glória Eterna. E disseram: Jorge de Jesus trouxe a glória eterna para os flamenguistas. Eu, como flamenguista, disse: eu protesto. Mas eu queria apresentar aqui aos irmãos o que realmente é a glória eterna. Porque se essa glória efêmera, transitória, passageira, tão supérflua, for considerada uma glória eterna, quão desprezível seremos nós como cristãos. Então,
esse texto, ele realmente nos apresenta a glória eterna. E eu entendo que o esporte, que as artes, que a ciência, que a política, jamais poderá proporcionar ao homem a glória eterna. Os egípcios não conseguiram através dos meios de embalsamento. Os gregos não conseguiram através dos grandes monumentos construídos. Os romanos não conseguiram através dos inúmeros títulos outorgados, como Césares, Herodes e tantos outros. Durante toda a história, as civilizações procuraram realmente essa glória eterna. Pagaram até alto preço por terem essa glória eterna. Só que o tempo se encarrega de prová-los, que não existe nenhuma glória humana que possa ser eterna. O tempo se encarrega de prová-los que podem até se tornar inesquecíveis, mas nunca serão imortais, nunca serão filhos da eternidade. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos esta promessa em Cristo Jesus para aqueles que seguem seus ensinamentos, que de fato eles viverão uma glória eterna. E eu te convido a pensar sobre isso, meu irmão, porque quando a Bíblia fala sobre essa glória eterna, ela vai dizer que a leve, momentânea tribulação deste mundo não se compara com o peso de glória eterno que nos aguarda no Senhor. Se você for analisar o paralelo que o apóstolo Paulo fala, é sobre leve, sobre peso, sobre momentâneo, sobre eterno. Que nada neste mundo pode se comparar à glória eterna que o Senhor nos proporcionará naquele grande dia. E aí eu vi muita gente, sabe, uma euforia incrível, quando viram o avião da FAB escoltando o avião dos jogadores que estavam vindo do Peru para o Brasil, e aquela, sabe, agitação, comoção. Eu disse, meu Deus, quando a gente olha para as Escrituras, que a Bíblia diz que os céus se abrirão como um pergaminho, o sol perderá o seu brilho, e Cristo resplandecerá em glória, os anjos estarão ao seu redor, para escoltar a sua igreja, que vai subir da terra para os céus, e a lei da gravidade já não poderá mais nos deter neste lugar, porque no dia que Ele nos chamar, e Ele há de nos chamar pelo nosso próprio nome, subiremos aos céus, para termos um encontro triunfante com aquele que vive, reina, venceu a morte, e se encontra à destra de Deus, como Todo-Poderoso. Aleluia! Isso que é glória eterna. E o texto vai nos dizer que essa glória eterna, ela não consiste em títulos, não consiste em credenciais, não são os troféus, não são as medalhas, não são os diplomas, não consiste em cargos, em posições, em status. Essa glória eterna, ela consiste em um lugar. Primeira verdade desse texto é um lugar. E a Bíblia nos diz que João, uma espécie de êxtase, de arrebatamento espiritual, ele começa a dizer, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa expressão novo no grego chama-se kainos, e não dá uma conotação de uma outra terra e um outro céu. Ao contrário, nos dá a ideia de uma renovação plena e completa. Deus não vai destruir um mundo para reconstruir a partir dele outro,
mas Deus vai trazer uma renovação plena, uma renovação total. Então João diz: vi novo céu, vi uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que todas as lutas deste mundo, tudo que há nesta vida, há de passar. E ele diz: o mar já não existe. O mar, aparentemente, nesse contexto, nos dá a conotação de uma separação de continentes, uma separação de países, uma divisão de civilização. E ao mesmo tempo, o mar, ele causa aquele medo, aquele pavor de algo que se tumultuam, de algo que pode se transformar em um tsunami, que pode simplesmente vir engolir a terra. Então, quando a Bíblia diz o mar já não existe, se trata desse lugar e vai nos apresentar mais. A cidade é santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então a glória não consiste, ou melhor, essa glória eterna consiste em um lugar. Agora um detalhe, não sei se você percebeu, é que diz que no céu de glória, Deus será o nosso tabernáculo. Gente, no céu não haverá religiões. A Bíblia vai nos dizer que haverá um só pastor. E haverá um só rebanho. Não haverá divergências dogmáticas. Não haverá contendas doutrinárias. Não haverá discussões de natureza religiosa. Porque João diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O céu você não vai precisar de sacerdote. Não que isso seja ruim a depender de quem é o sacerdote, mas não haverá guru, não haverá avatares, não haverá cacique, não haverá pajé. Ninguém precisará ensinar nada a ninguém, porque todos conhecerão e todos entenderão os mistérios do reino de Deus. É esse lugar que eu creio, e é para esse lugar que eu quero ir. E a Bíblia fala sobre novos céus, nova terra, e tudo que já havia não existe mais, porque tudo se passou. Tudo se passou. Olhe para o seu irmão e diga a ele: tudo vai passar, meu irmão. Tudo vai passar. Receba essa palavra. Tudo passa, tudo vai passar. Quando nós estivemos uma vez com meu padrasto no 16º andar do apartamento da tia Zenida em Recife, aí Reginaldo olhou e disse, fez uma expressão: olha a selva de pedra, cada edifício grande, cada arranha-céu. Ele disse: olha a selva de pedra, e não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso vai passar, todos os monumentos serão realmente destruídos, nada permanecerá para sempre. Porém, a Bíblia nos apresenta que essa glória eterna que Deus nos proporciona através de Cristo, ela consiste em um lugar. E esse lugar é totalmente diferente do que nós podemos desfrutar ou usufruir neste mundo. Este lugar é totalmente diferente, é infinitamente superior. Imagine um lugar que você possa passar as férias. Me ajudem. Caribe. O que mais? Maceió, minha pequena sereia. Esse meu irmão quer ser alagoano. Não tem jeito. Digam. Cancún, Noronha, esses lugares, sabe? Afrodisíaco, né? Inspirativo.
cantador, lindo. Nenhum deles se compara com o lugar que Deus tem preparado para nós. É novo céu e nova terra, e nesse lugar os céus e a terra estão conectados ao ponto de serem apenas um, porque Cristo será o elo entre os céus e a terra, entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. E meu irmão, nesse lugar você não precisa se preocupar em pagar aluguel. Você não precisa se preocupar com a conta da Coelba, com a conta da Embasa. Ninguém vai cortar a tua luz. Nesse lugar você não precisa se desesperar. Porque quando as escrituras vão descrever este lugar, diz que as ruas são de ouro, as ruas são de cristais. Que coisa tão tremenda, gente. E olhe que eu fico imaginando João, ele procura na terra o que havia de melhor, para poder comparar com aquilo que há no céu. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu vou perceber que João estava errado. Que é algo que é muito melhor do que o ouro. Muito melhor do que o diamante. Algo que ainda não sofreu a ação e o efeito do pecado. Então João olha para a terra e procura aquilo que tem de mais valor, de maior beleza. E ele diz, as ruas são de ouro e de cristais. Você está preocupado em trocar o piso da sua casa? Você vai andar nas ruas de ouro e de cristal, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se assim não fora, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando este lugar estiver pronto, eu voltarei para vos arrebatar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Cristo é o arquiteto, é o engenheiro, é o projetista deste lugar. E é para esse lugar que nós vamos. E não podemos esquecer, meu irmão, que não há lugar melhor, não há lugar neste mundo que possa se comparar. A glória eterna que somente Cristo pode nos proporcionar, ela consiste nesse lugar. E esse lugar é Deus que estabelecerá. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Não somos seres físicos desfrutando de experiências espirituais. Somos antes seres espirituais, desfrutando de apenas algumas experiências nesse mundo físico. Somos peregrinos, mas não somos nômades. Nômades são ambulantes, indigentes que não têm rumos definidos. A Bíblia diz qual é o nosso rumo. A nossa pátria é celestial. É o céu de glória que nos aguarda. Então, meu irmão, essa é a minha grande alegria. Em primeiro lugar, fala sobre o lugar em si. Segundo, a recompensa. Opa, versículo 4. Olha a recompensa. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Segunda realidade da glória eterna são as recompensas. E ele lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. O próprio Deus enxugando da tua face todas as lágrimas, limpando toda a tua dor, sarando toda a tua ferida. E a Bíblia vai nos dizer, e a morte já não existe mais. Não haverá luto, não haverá perdas, não haverá separação. Quão terrível é a dor do luto, mas em Cristo nós percebemos que a morte já não mais nos mata. Ela apenas nos separa por alguns instantes, porque a nossa perspectiva não está na terra nem nesse mundo, está no céu. E vivemos na certeza que aquele que se encontra em Cristo se encontrarão novamente, se reencontrarão novamente, para nunca mais ter que se despedir. É triste quando você perde alguém para o mundo, mas quando você ganha alguém para Cristo, é apenas uma questão de tempo, para desfrutar de toda a eternidade. Eu vi isso da irmã Susan Kelly.
funeral da sua mãe, na presença de todos os seus familiares. Ela disse: se eu tivesse a oportunidade de escolher entre minha mãe viva, tendo a certeza que ela não estaria com Cristo, e tendo a certeza que a sua morte traria a salvação, então eu preferia a sua morte, porque é a garantia que a eternidade nos aguarda. Ela falou ali, eu não podia estragar o funeral, mas deu vontade de dar um glória bem alto, porque esse é o povo de Deus, gente. É um povo de uma confiança inabalável. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito em Cristo Jesus. Aleluia! As recompensas desse lugar não... Ele enxugará as lágrimas, não haverá morte, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dores, não haverá angústia, porque as primeiras coisas passaram. Essas são as recompensas, mas quem conhece um pouco de Bíblia sabe que as recompensas vão muito além disso. Existe a coroa de honra, existe a coroa da vitória, existe um novo nome, as vestes resplandecentes que o Senhor há de nos dar, um nome novo. Você sabia que você no céu vai ter um nome novo que ninguém conhece? A Bíblia nos diz que Deus vai mudar o nosso nome, e todos nós teremos um novo nome que ninguém conhece. Sabe qual é o seu nome? Sabe qual vai ser seu nome lá no céu? Ninguém conhece. Não sabemos que nome será esse, só o Senhor sabe. Mas essa é a glória eterna, são as recompensas que o Senhor há de proporcionar a todo o seu povo. Agora, uma outra verdade sobre a glória eterna é que consiste em um lugar, que consiste nas recompensas, consiste em uma pessoa. Versículo 5 vai dizer: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa pessoa é Jesus. Ele veio ao mundo numa manjedoura, andou de jumentil, filho de jumenta, morreu em um túmulo que não lhe pertencia, e Deus lhe concedeu o maior trono que há no universo, no céu, no mundo, em toda a existência. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. É um Deus de novidade. A Bíblia nos apresenta esse Deus de novidade, nos dando um novo nome, novas vestes, nova vida, um novo coração. E como se tudo isso não bastasse, Ele nos oferece mais: um novo céu e uma nova terra. Aleluia. E gente, sabe o que é que você vai pagar por tudo isso? Nada. Tudo de graça. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo de graça. Tudo de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa comprar nada. Basta tão somente acreditar. E se você acreditar em Cristo, você será um filho da eternidade e viverá a imortalidade diante de Deus. Eu vejo propostas absurdas, a ciência tentando estudar inúmeras possibilidades do homem poder adiar um ano da sua existência. E a gente sabe, por mais rico e influente que o homem seja, ele sempre será incapaz de controlar sua própria respiração. O simples fato de inalar e exalar nos faz totalmente dependente de Deus. Não temos domínio sobre nós mesmos. Você viu o que aconteceu com o Gugu? Agora há pouco. Algo tão repentino, tão de repente. A influência, o status, o conhecimento, o dinheiro não pode socorrer o homem diante dessa aflição. Mas a eternidade, Cristo nos garante. Ele diz: escreve estas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Aquele que tem sede, aquele que tem fome, vem a mim que darei de beber da água viva.
e do pão vivo que desceu do céu. É de graça, meu irmão. Você não precisa pagar nada por isso. Basta tão somente acreditar e confiar que na cruz do Calvário Ele pagou o alto preço e você foi comprado não por valores corruptíveis como o ouro e como a prata, mas pelo valor incorruptível do seu puro sangue derramado no Calvário para nos garantir a salvação eterna em Cristo Jesus. E essa segurança, ela gera em mim uma confiança tão grande, que se eu fechar os olhos neste mundo por qualquer motivo, eu tenho plena certeza que abrirei na Nova Jerusalém Celestial. Por favor, me entenda, isso não é arrogância, não é altivez, isso não é soberba, isso é apenas confiança, não na minha palavra, mas na palavra daquele que não pode mentir, na palavra daquele que não pode falhar. Escreve, porque minhas palavras são fiéis, minhas palavras são verdadeiras. Ou seja, a certeza de estar em Cristo plenamente e para todos sempre. Isso é glória eterna. Isso é glória eterna. Isso é o que Cristo nos proporciona. E Buda não pôde oferecer isso aos seus seguidores. Confúcio não pôde oferecer isso aos seus seguidores. Hare Krishna não pôde oferecer isso. Maomé não pôde oferecer isso. Somente Cristo Jesus oferece a vida eterna, porque somente Ele é o autor da vida. Por isso que Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Se estivesse falando para nós brasileiros da língua portuguesa, Ele dizia: eu sou o A, eu sou o Z, eu sou o início, o meio, o fim. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo culmina. Nele tudo se explica, nele tudo acontece. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É nesse Deus que eu deposito totalmente a minha confiança e fico seguro. Então você viu que a glória eterna consiste em um lugar. Você viu as recompensas da glória eterna. Você viu que essa glória eterna se baseia em uma pessoa, Cristo Jesus. Agora, por fim, você precisa saber quem serão os herdeiros da glória eterna. Quem serão os vencedores da glória eterna? Aí o versículo 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, os herdeiros da glória eterna. Presta atenção aqui, irmão. E eu serei Deus e ele me será filho. Por inferência nós entendemos o que está implícito no texto. Quando diz bem assim: o vencedor herdará estas coisas, só vai herdar quem venceu. E vai dizer: e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ou seja, Deus só será pai daqueles que venceram e que herdaram a glória eterna. E aí, meu irmão, se não venceu, já não é mais filho de Deus. É o que Jesus diz no Evangelho de João: eu vim para os meus, e os meus não me recebeu. Mas a todos aqueles que me recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqui vai nos dizer quem são verdadeiramente os filhos de Deus. A que igreja eles pertencem? A que denominação eles pertencem? Deixa eu te explicar isso. John Wesley é um grande pregador. Um dia ele teve uma visão. Ele estava confuso em certo momento da sua vida e teve uma visão. E nessa visão ele foi ao inferno. E quando ele chegou lá no inferno, tinha um demônio na porta do inferno, fazendo check-in. E o demônio, quando viu o demônio perguntou: quem está aí? Por acaso existem evangélicos aí? E o demônio disse: sim. Existem católicos? Sim. E agora, quem se salvou? Existem evangélicos batistas? Sim. Presbiterianos? Sim. Pentecostais, assembleanos, metodistas, congregacionais, anglicanos? Sim. Meu Deus, quem é que está com a razão? Quem é que é salvo no meio de tudo isso?
E no sonho ele disse que imediatamente foi teletransportado da porta dos infernos para a porta dos céus. E chegou lá, havia um anjo. Não era Pedro não, tá? Segunda visão, tinha um anjo. E ele confuso, inquieto, perturbado. A primeira coisa que ele pergunta: tem católico aí? Assustado. E o anjo disse: tem não. E tem evangélico? Tem não. E tem batista, metodista, anglicano, episcopal? Não. E ele confuso pergunta: afinal de contas, quem é que está aí? Quem se salvou? E o anjo responde: todos aqueles que receberam o Filho de Deus como seu único Senhor e suficiente Salvador, esses sim são salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Esse vencedor aqui, irmão, não é aquele que tem o seu nome no hall de membros da ata da Igreja Batista Nacional Evangelizadora, mas é aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Não é aqueles que teve um nome escrito pela secretária da igreja ou pelo pastor da igreja, mas aquele que teve o nome escrito no livro da vida pelo autor da salvação, Cristo Jesus. Agora deixa eu te dizer quem são esses vencedores, porque vai dizer, é fácil entender quem são os vencedores, basta entender quem são os perdedores. E aí no versículo 8 diz: quanto porém aos, versículo 8, aos covardes. Quem são covardes nesse contexto, irmãos? Permita-me a franqueza e ponha amor nas minhas palavras. São aqueles que recusam reconhecer que Cristo é o autor da sua vida, o Senhor da sua existência. Eles não entregam suas vidas a Deus porque eles têm medo do futuro, eles têm medo do amanhã, eles têm medo da crítica, eles têm medo da censura. E eles são covardes. Deus não tem compromisso com homens que retrocedem, com homens que recuam, com homens que são covardes. Então de repente você conhece a palavra, você sente o chamado de Deus, e se de repente você não diz sim para o Senhor, você está se acovardando. Você sabia que está escrito, e o próprio Cristo é quem disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nós queremos o melhor de Deus, mas não queremos dar o nosso melhor para Deus. Nós queremos receber a vida de Deus, mas não queremos oferecer nossa vida para Deus. Entenda, por favor, isso não se trata de religião. Isso se trata de relacionamento com Deus. Amém? Ficarão de fora o quem? Os covardes. Segundo, os incrédulos aqui, gente, são os agnósticos, são os céticos, são os críticos, são as pessoas que não querem acreditar e fazem um esforço imenso para duvidar de tudo. A mesma força que você faz para duvidar é a mesma que você faz para acreditar, mas preferem duvidar de tudo. Segundo, os imorais, depravados, são aqueles que preferem alegar que Deus não existe do que se submeter aos seus valores. Então, por atitudes convencionais, bem convenientes, eles preferem dizer que Deus não existe. É aquele que nega a moral, a ética, a justiça. Olha o que o texto diz: depravado, os assassinos, os que cometem o quê? Querem rasgar a Bíblia de todo jeito, mas não vão conseguir. César não conseguiu, e nenhum dos imperadores romanos que colocaram os cristãos na arena conseguiram. Mas a nossa geração quer rasgar a Bíblia. Está aí, imoralidade sexual. São aqueles que não seguem as instruções bíblicas quanto ao sagrado matrimônio. E eu gostaria de mais tempo para descrever cada detalhe, mas serei mais objetivo. Os que praticam feitiçaria. E aqui são os idólatras também. Não somente os feiticeiros, mas aqueles idólatras.
Alguém já disse que tão ofensivo para Deus, tão ofensivo quanto carregar um ídolo na mão, é carregar um ídolo no coração para Deus. Você pode dizer, eu não me curvo diante de imagem, eu não tenho nenhum ídolo dentro da minha casa, mas de repente você tem um ídolo dentro do seu coração. E aí você torna-se um feiticeiro também, um idólatra também, ok? Todos os mentirosos, gente, Deus não é Deus de mentira, amém? A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Então é hora de pagar quem deve. Não é, irmão? Cá entre a gente, não conta pra ninguém não, mas diz que se existe uma classe de pessoas que gostam de comprar e não pagar, diz que são os crentes. E porque são muito crentes, aí compra pela fé. É pela fé. Quando tem fé demais, não cheira bem, gente. Aí não é pela fé, não caia nessa conversa do vigário. Quando alguém chegar para você, o irmão vai pagar como? Não, é pela fé. Fuja dessa história, meu irmão. Fuja dessa história. Os mentirosos, os homens sinceros, autênticos, verdadeiros, é sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, meu irmão, quão terrível é uma mentira. Quão danos ela não gera. Quantos estragos ela não causa. Ei, não tenha medo da verdade. Dizem que a verdade dói. Mas a Bíblia nos diz em João 8:32 que na verdade, a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que é que dói? É uma vida de farsa, é uma vida de engano, é uma vida de ilusão, é uma vida de fantasia. Isso dói. Isso dói. Então abre logo o teu coração, arranca toda fantasia, toda maquiagem, toda máscara, põe para fora quem você é e seja você. E acredite que ao contrário do que dizem por aí, que a mentira tem perna curta, né? Eu chego a uma conclusão, que a mentira nem perna tem. Ela se rasteja por um tempo, mas não vai longe. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não seja mentiroso, seja verdadeiro. Seja uma pessoa verdadeira. O lugar dele será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Por gentileza, filha, me dê o celular aí. Meu celular. Queria concluir essa fala diante da glória eterna, lembrando a vocês que a glória eterna consiste em um lugar, consiste em recompensa, consiste numa pessoa e consiste para os vencedores. E aqui eu queria lembrar de uma canção que é o hino 112 do cantor cristão Inário dos Batistas. Essa canção, ela foi entoada pelos negros escravos nos Estados Unidos, que ao colherem algodão, sonhando com a liberdade deles, eles entoaram essa canção. E na opinião de muitos, inclusive a minha, esse aqui é o hino universal dos cristãos. É o hino universal. Não é simplesmente uma canção, mas eu diria que é o hino universal do cristão. E se Deus dissesse, quando você for arrebatado, você queria subir nos céus ao som de que louvor? Eu diria esse que saiu dos lábios dos negros escravos, que viviam na esperança que um dia seriam libertos. E ainda que nenhuma lei humana pudesse proporcionar essa segurança, essa garantia, Deus viria dos céus para lhe proporcionar essa graça. E essa canção diz o seguinte, eu vou entoá-la, né, gente?
Vou entoar só, tá? Recitar, declamar como uma poesia. Afinal de contas, o dom do canto, Deus me deu. Fica no canto, meu filho. E eu estou conformado com isso. O céu me aguarda. E na eternidade, se existe uma coisa que eu vou fazer, é cantar, meu irmão. Ah, Nicole, tu vai ver. O título dessa canção é Vencendo Vem Jesus. Imagina os negros colhendo os algodões, sobre a ameaça da chibata, sobre a ameaça do tronco. E eles começam a dizer: já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu ponto vencendo. Sinta. Vem Jesus. Oh, receba. Glória, 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 vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sob as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Oh, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Oh, glória! O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Uou! O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. 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 Ele vem me buscar. Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Quanto Deus tem falado conosco esses dias sobre essa expressão, essa verdade. Ele vem. Se tornou tema de congressos, tema de cultos, se tornou tema de canções. Ele vem. E se você ainda não entendeu, Ele vem te buscar. Ele vem me buscar. Isso é glória eterna. Me desculpe a Comembol, mas ela não pode proporcionar essa glória a ninguém. Me desculpe, meus amigos e irmãos flamenguistas, mas Jorge de Jesus e ninguém pode proporcionar isso. Me desculpe a franqueza, meus amigos da esquerda, Luiz Inácio da Silva não pode proporcionar isso para você. Me desculpe a franqueza, meus amigos da direita, Jair Messias Bolsonaro não pode proporcionar isso a você. Agora tem certeza que Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, aquele que vive e reina, que se encontra à destra do Deus Todo-Poderoso, Ele sim, e somente Ele pode proporcionar a glória eterna. Aleluia! Nele a glória eterna não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma fábula. Nele a glória eterna é uma verdade, é uma promessa. Glória eterna. E essa canção, ela surge no coração dos nossos irmãos cristãos, escravos, que estavam no campo. E eles entenderam que a leve e momentânea tribulação deste mundo não se compara com o peso de glória que está guardado. Fica imaginando aqueles escravos olhando um para o outro dizendo: nós estamos escravos nesse mundo, mas nós não somos escravos. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. O Rei está voltando. O nosso Rei está voltando. O nosso Redentor está voltando. E Ele vem nos buscar. Aleluia! O Rei está voltando. Eu creio. O Rei está Sim, eu creio. A trombeta. O
está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor mais uma vez.